A igreja toda. É. Deus abençoe. Amém, amém. Vamos começar, gente? Estamos com um bom grupo já aqui, o pessoal vai chegando, né? Pedir pro presbítero Paulo fazer uma oração, colocando esse culto especial, culto que a gente pode adorar a Deus, engrandecer o seu nome e também lembrar de pessoas tão especiais que marcaram nossa vida, nossos pais, poder orar por eles, poder homenageá-los e também ouvir a palavra de Deus. É um privilégio a gente poder ouvir a santa palavra de Deus. Então, Paulão, por favor, nos eleve a Deus em oração, consagrando esse tempo juntos. Amém. Ó nosso Deus, ó nosso Pai, Pai querido, meu Pai amado, Senhor, nós somos gratos, Senhor, pelo dia de hoje, meu Pai. Somos gratos, meu Pai amado, por tantos papais que o Senhor colocasse para nós, Senhor amado, a cuidar de cada uma criança, meu Pai amado. Dá-se a eles, meu Pai, sabedoria, Senhor. A eles, Senhor. Dê forças a eles, meu Pai amado. Nós te louvamos pelo dia de hoje, Senhor. Para nós muitos ainda podemos sentarmos com os nossos pais, estarmos aqui presentes. E aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor possa trazer a consolação no coração de cada um deles, Senhor. Esteja com cada um deles, meu Pai amado. Esteja com cada lar aqui representado no dia de hoje, Senhor. Que com o tempo dê uma parada, meu Pai, para poder estar conosco, aprendendo mais de Ti, ouvindo mais a Tua palavra, Paizinho querido. Senhor, abençoa, meu Pai amado, quem vai trazer a palavra, Senhor. Usa, meu Pai, Teu servo, Tua serva, Senhor, a que venha trazer, Senhor, nossos corações, a Tua palavra. Assim eu te peço, Senhor, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Amém. Pastor Tiago Leite, o chefe aí do pastor Gessé e da Gigi, postou um texto tão bonito hoje no Facebook, e eu gostaria de ler um trechinho desse texto para o início do nosso culto. Ele começou o seu texto citando Gênesis 48, versículo 9. E o texto de Gênesis 48, 9 diz assim: respondeu José a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Continuou Israel, traze-mos aqui e eu os abençoarei. É muito inspirador ver a espiritualidade de Jacó e de José nesse capítulo. O clima de temor e consagração ao Senhor permeia todo o texto, todo o capítulo. José apresenta seus filhos a seu pai. Lembrando, né, contextualizando os irmãos, que José tinha sido vendido e já tinha construído família. Jacó não tinha nenhuma expectativa mais de poder ver o filho, e agora ele está podendo conhecer os netos. Então José apresenta seus filhos a seu pai, do mesmo jeito que Jacó apresentou os seus a Esaú. São meus filhos que Deus me deu. Esta consciência de que eram pais de filhos dados por Deus é evidente. A paternidade humana é uma responsabilidade delegada por Deus. Jacó e José estavam conscientes de que precisavam consagrar, ensinar e criar seus filhos a serem servos do Senhor. Na bênção patriarcal, antes de dar bens do Senhor aos filhos, os pais dão os filhos como bens ao Senhor. Que essa consciência de que a paternidade humana é uma responsabilidade delegada do Senhor para nós, seja uma realidade para os pais que aqui estão, né? E que a nossa caminhada nessa atividade, nessa responsabilidade, seja essa responsabilidade de consagrar, ensinar, criar filhos para a glória do nome de nosso Deus, filhos consagrados ao nosso Senhor. Amém? E Deus abençoe todos os pais aqui presentes, Deus abençoe as famílias reunidas, e que o culto seja com esse espírito, com esse desejo,
o desejo de engrandecer, de glorificar o nome do nosso Deus. Vamos cantar? Tuti, Vinícius, vamos louvar o nosso Deus nessa hora. Amém. Boa tarde, meus irmãos, aos papais, felizes dia dos pais. Vamos exaltar o nome do Senhor, dizendo que Ele é grande e é muito digno de estar louvando, recebendo todo louvor, toda honra e toda adoração. Amém? Então, mesmo vocês com o microfone mutado aí, adorem a Deus. Basta aí a sua adoração cantada nesse instante, para a honra e glória do nome dele mesmo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Aleluia. A Ele todo som e toda voz canta em glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe que o meu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço a som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda, aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe que eu sou. E dentro do meu próprio filho, em Deus favor, eu não quero mais sair desse universo de amor. Deixa comigo. A
Ele todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória, a Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo som de toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Amém. Amém. Obrigado, Tuti Vinícius, por esse primeiro momento onde podemos engrandecer o nome do nosso Deus. Agora é a hora onde a gente tem pedido ao Senhor, clamado ao Senhor em prol dos nossos missionários. Então nós vamos ter esse momento onde vamos poder orar, interceder em favor dos nossos missionários, lembrando os que a nossa igreja é parceira, né? Os missionários que a nossa igreja enviou para o campo, o Guilherme e a Kelly, o Peterson e a Juliana, o Diogo e a Juliana, esses 3 casais de irmãos que estão se dedicando à obra do Senhor, estão fazendo um trabalho bonito, espalhados aí no Brasil e no mundo, e a hora então onde a gente vai orar por eles, pedindo que Deus traga para eles sustento, saúde, provisão, Deus cuide da família, Deus cuide da vida espiritual. Queria pedir para o pastor Renato orar a Deus por esses nossos irmãos, colocá-los nominalmente no altar do Senhor e todos juntos, acompanhando o nosso irmão, interceder pela obra missionária, né? Lembrando aos irmãos que vocês devem, né, continuar suas ofertas missionárias. A gente louva muito a Deus esses 5 meses aí de pandemia, né, de isolamento social, reclusão social, de não termos cultos presenciais. Deus foi fiel através da fidelidade dos irmãos, né? Nossa igreja tem experimentado a graça do Senhor nesse quesito da parte administrativa, mas nós não podemos nos esquecer de contribuir aos nossos missionários. Lembrando, né, que boa parte da receita do Ministério de Missões, das ofertas que enviávamos para os nossos missionários, vinha tanto do bazar que acontecia às quintas-feiras na Feira Livre, ali em frente à nossa igreja, quanto da cantina, que era dominicalmente após os cultos. Então, a gente incentiva a sua participação, a sua contribuição, seus recursos sendo partilhados generosamente para que a obra de Deus continue sendo anunciada e o Evangelho de nosso Senhor Jesus pregado. Pastor Renato, por favor, ore ao Senhor. Amém. Vamos orar. Santo e bendito Deus, nós te louvamos por esse tempo precioso, que temos a oportunidade de louvar ao teu nome, bendito nome, Rei das Nações, que nos chamou para uma missão, Senhor, de pregar o teu santo e bendito Evangelho, Senhor. E, acima de tudo, sermos beneficiados, ó Pai, por essa pregação. Nós somos alcançados por ela, Senhor, e não há como fazer parte, Senhor, da tua vida ministerial, da tua casa, Senhor, do teu reino, sem reconhecer, Senhor, que somos missionários, que somos evangelizadores, que somos instrumentos vivos nas tuas mãos, Senhor, para falar do teu doce e bendito nome, de tudo aquilo que nós já experimentamos, ó Pai. E colocamos no teu altar, Senhor, todos os missionários, aqueles que foram chamados, aqueles que foram designados por ti, Senhor, para uma missão especial em todos os lugares do mundo, Senhor. E lembramos nesse tempo especial de oração, Senhor, a vida do Diogo e da Juliana, Senhor, do Guilherme e da Kelly, e do Peterson e da Juliana. Colocamos em especial a vida dessas famílias, desses casais nas tuas mãos, para que o Senhor os dê força, dê capacitação, Senhor, e dê recursos para que eles possam continuar firmes na tua obra, Senhor. Usa a nossa igreja aqui do Mandaqui, Senhor, para enviar mais recursos,
para alcançarmos mais vidas, ó Pai, e para assim glorificarmos ainda mais o Teu nome. É que eu te peço e agradeço no nome santo, puro e bendito de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Renato. Está com a gente a Gigi, pastor Gessé. Pastor Gessé é o capelão do nosso seminário, foi pastor de pastores por muitos anos. Depois de muitos anos instalado aqui em São Paulo, né? Eles mudaram para Goiás, para essa nova fase de vida. E quando eu pensei nesse culto onde nós poderíamos ouvir alguma coisa sobre a paternidade do Senhor, a nossa, e glorificarmos o nome de Deus nesse dia especial, eu desde o início pensei na Gigi para vir falar conosco. Gigi é uma pessoa tão especial, né? Nossa amiga de tantos e tantos anos. Então, a gente tem esse privilégio de tê-los no nosso culto, e eu gostaria então de dar a palavra a ela, e ela vai falar da parte de Deus ao nosso coração. Gigi, Deus te abençoe, seja um instrumento nas mãos do nosso Pai Celestial para falar ao nosso coração na tarde de hoje. Deus abençoe, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente nessa tarde. Eu mutei o seu microfone, tá bom? Então tem que abrir ele aí de novo para a gente poder ouvi-la. Deus abençoe, Gigi. Obrigado. Amém. Se a gente quiser fazer a apresentação aqui, é só colocar aqui no apresentar agora? Isso. Apresentar agora. Aí o senhor tem que selecionar o arquivo, né? O senhor está no seu computador, pastor? Eu estou no computador que já está aberto aqui. Que é o meu, que é igual ao meu, né? É o Mac, né? Isso. Então, aqui está a tela inteira. Isso, tela inteira. Uhum. Permitir, né? Permitir, isso. Aí agora vai aparecer o que está na sua tela, o senhor vai no seu arquivo lá da apresentação. Do Pages, né? Do Keynote, na verdade. Não sei se o senhor usa Keynote, o senhor usa... Acho que eu nem salvei, não sei se eu vou conseguir, então. Deixar. Vamos fazer o seguinte, ela toca sem a apresentação mesmo, assim tá vendo vocês. Tá bom, legal. Boa noite a todos. Para mim é uma honra, um privilégio estar na igreja do Mandaqui, nessa tarde, né? Uma igreja que faz parte da nossa história e é tão querida nós. Temos amigos de muitos anos, né? Jogamos futebol juntos, né, Tuti? Cantamos juntos, encontros de mocidade, fizemos retiros juntos, muitos dos filhos de vocês passaram pelas nossas mãos enquanto adolescentes. Isso é tão lindo poder rever pessoas queridas nossas, a irmã Neide, que é a nossa madrinha, né, que é uma pessoa extremamente especial na nossa história, né, pela qual temos orado todos os dias. Luiz André, que é meio filho, meio neto da minha mãe, irmão, né? E irmão, né? Ela sempre mencionava você, Luiz André, sempre orou por você. Eu digo que nós perdemos uma intercessora, né? Ela orou muito por você, né? Sempre acreditou no seu ministério e intercedeu por você. Então, ela tinha no coração dela um carinho muito especial por você e sua família. O meu menino, ela falava, como é que está o meu menino, né? E estar com vocês é um privilégio. E neste dia, de maneira muito especial, porque é uma responsabilidade bastante grande, né, para uma mulher falar sobre a paternidade. Mas Deus é grande em poder e pode nos usar segundo a graça dele. Eu confio na graça do nosso Deus para ser usada. E eu queria orar com vocês antes. Porque de todos os pais do mundo, sejam eles perfeitos aos olhos dos filhos ou não, de todos os pais do mundo, sejam eles brancos ou negros, sejam eles ricos ou pobres, sejam eles inteligentes ou não tão inteligentes, o Senhor é o nosso Pai maior. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o Pai
que abraça todos, independente da origem, independente do nome, independente do tamanho. O Senhor abraça seus filhos e nos dá poder de sermos chamados teus filhos, porque Jesus se deu na cruz. Como é boa esta verdade absoluta no nosso coração. Somos filhos do Altíssimo por Jesus. E por sermos filhos do Altíssimo, hoje somos irmãos em Cristo Jesus. Somos participantes da herança de Jesus. Isso é graça, pura graça. Queremos que o Senhor nos visite, Senhor, nesta tarde, falando com a gente, comigo e com os meus irmãos. Eu peço perdão pelos meus pecados, peço que o Senhor me lave no sangue de Jesus e me esvazie de mim mesma, para que o Senhor fale através de mim. Tão somente o Senhor e tão somente o Senhor seja engrandecido e glorificado, porque o Senhor merece tudo de nós, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que temos, é pura graça. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos falar sobre um personagem especial da Bíblia. Eu quase pensei em falar de José, pastor, mas aí Deus me levou para Davi, um homem que teve uma família extremamente complicada, né? Teve quase de tudo na família de Davi. Mas este homem, ele foi escolhido, ele foi achado por Deus. E eu gostaria de conversar com vocês sobre Davi. Davi, ele foi um pastor de ovelhas, Davi foi um poeta, Davi foi um compositor, Davi foi um militar, um guerreiro, Davi foi rei e Davi foi pai. Davi foi tanta coisa, mas entre tantas coisas, Davi também foi pai. E a paternidade de Davi, com seus filhos, muitos filhos Davi teve, não foi uma paternidade saudável. Então nós vamos aprender com Davi algumas coisas que os pais devem evitar fazer, mas também vamos aprender coisas com Davi que os pais precisam fazer, né? Davi foi um homem normal, um homem qualquer, como outro qualquer. Não foi um homem especial, não foi um homem superdotado, não foi um homem super poderoso, mesmo porque a origem dele já dizia que ele, já mostrava que ele era um homem simples, um pastor de ovelhas. Dentre os irmãos, o caçula, e o caçula esquecido pelo pai, inclusive, né? Quando Samuel foi chamado a ungir a Davi, ele não sabia quem seria o ungido, mas ele chegou na casa de Jessé, e Jessé começou a apresentar todos os filhos dele, desde o mais velho, o mais alto, o mais bonito, o mais apresentável, até o penúltimo. E quando chegou no penúltimo, Samuel, enquanto Deus falava, não é esse, por quê? Porque o meu coração não está nestes meninos, não está nesses rapazes. Eu quero um homem segundo o meu coração, mesmo porque eu não vejo aparência. Eu olho o coração. E vamos começar a falar sobre Davi nesse aspecto. Deus não está interessado, meu irmão e minha irmã, na nossa aparência. Deus não está interessado no nosso currículo. Deus não está interessado nas nossas postagens de Facebook, nas nossas fotos que a gente posta. Deus não está interessado no nosso perfil, se ele é bonito ou não, se nós somos fotogênicos ou não. Deus está interessado em homens segundo o seu coração. E Davi, um pastor de ovelhas, ainda adolescente, né, foi escolhido por Deus, porque tinha um coração segundo o coração de Deus. E porque Deus não vê a aparência. Então, a gente pode parar e pensar o quanto nós temos nos equivocado com a falsa impressão de que o que a gente vê por fora é o verdadeiro. Nós, por vezes, nós escalonamos, nós atribuímos valores às pessoas de acordo com o que a gente vê por fora. Todos nós somos assim, ninguém está isento disso. Mas Deus não é assim. E por não ser assim, ele fez de Davi um grande homem. Ele tirou Davi das ovelhas, de uma origem extremamente simples, para ser um grande guerreiro e um grande líder de Israel, um grande rei de Israel. Nós precisamos aprender com Davi, que o coração, o que nós temos trazido para dentro do nosso coração é o que interessa.
Eu fiz uma série de slides, depois eu vou mandar para vocês. Então, tudo que eu estou falando tem um embasamento bíblico. Por exemplo, quando Deus vê a Samuel, manda Samuel chamar, ungir a Davi, que ele diz, não é esse, eu não me importo com a aparência, está registrado lá em 1 Samuel 13:14. E quando Deus diz, olha, eu encontrei um homem segundo o meu coração, também está registrado em Atos 13:22. Eu encontrei um homem segundo o meu coração. E aí eu vejo uma beleza extraordinária em Davi. Ele foi diferente de muitos de nós. Porque nem sempre o nosso coração, meus irmãos, é segundo o coração de Deus. Nem sempre os nossos sentimentos são os sentimentos de Deus, nem sempre os nossos valores, nem sempre as nossas atitudes são atitudes segundo um coração que é o coração de Deus. Temos corações humanos, pecadores, né? Corações tendentes ao pecado e facilmente erramos. Mas Davi não era assim. Ele tinha pecado, não foi santo, ele não foi Jesus. Davi foi Davi, ele pecou, e nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas Davi foi um homem que tinha uma sensibilidade de um coração que era segundo o coração de Deus. E isso faz uma diferença. Então, enquanto nós olhamos o exterior e vemos as pessoas segundo o que a gente consegue ver com nossos olhos humanos e atribuímos a ela um valor, Deus não olha para as pessoas assim. Aliás, se ele olhasse para as pessoas assim, talvez nenhum de nós seríamos aceitos por ele. Porque nenhum de nós temos aparências perfeitas, não é verdade? Mas Deus não. Deus olha nosso coração. Deus olha nós. E mais, ele olha o nosso coração naquilo que ele quer, onde ele quer chegar com o nosso coração. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso coração ainda é rústico, é bruto. E ele vai lapidando através do processo de santificação e nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, o nosso Cristo. E isso é que é lindo. É o caminhar com Deus que faz o nosso coração ser um coração segundo o coração de Deus. E temos esse desafio para a nossa vida hoje. Nós queremos ser pais, mães, filhos, funcionários, queremos ser crentes segundo o coração de Deus. E para isso nós precisamos nos esvaziar da nossa humanidade pecaminosa, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo a Deus que coloque no nosso coração um coração como o dele, com os valores dele. Isso é um desafio muito grande, muito grande. Bom, Davi teve muitos dons e muitas conquistas. A gente pode lembrar, por exemplo, que Davi foi um grande líder, né? Quando ele entrou na história de Israel, ele já entrou, assim, chocando todo mundo com aquela batalha com Golias. Ele chocou as pessoas quando um menininho tão pequeno, com algumas pedras, conseguiu derrubar um gigante. Davi entrou na história de Israel de uma forma fantástica e inacreditável. Ele liderou várias guerras, e sempre que ele voltava vitorioso. Ele tinha um coração sempre tendente a pedir a Deus a instrução. Embora ele fosse um grande estrategista, Davi nunca fazia as coisas porque ele achava que ele já tinha condições de decidir. Ele sempre pedia a orientação de Deus. Devo atacar, devo ir, devo enfrentar. E aí Deus dava todas as instruções a Davi. Davi foi um compositor. Muitos dos nossos salmos que nós temos na nossa Bíblia foram compostos por Davi, lindíssimos. O clássico Salmo 23 é um dos mais lindos da Bíblia. Quando a gente vê naquele salmo o coração de um pastor piedoso, de um coração que conhece o pastor dos pastores, não o dele, mas o coração de Deus. Lindíssimo, grande compositor. Ele foi um poeta, né? Porque ele cantava as poesias, ele escrevia as poesias e cantava também, né? Então ele foi um poeta e compositor, um grande guerreiro, um estrategista, um conquistador, muitas batalhas. Tanto é que Saul teve muita inveja de Davi quando ele voltava das guerras e as mulheres, a Bíblia diz que as mulheres aclamavam a Davi e Saul ficou com muita raiva de Davi. Porque ele era um líder, ele era um escolhido de Deus, um guerreiro. Ele foi rei de Israel, o grande rei de Israel. O povo hebreu até hoje lembra das façanhas de Davi. Eles são tidos como o povo do rei Davi. Eles são reconhecidos ainda hoje como o povo do rei Davi.
E ele foi também um terapeuta, né? Ele foi um musicoterapeuta quando ele tocava a harpa dele para Saul se acalmar. Ele foi um pai de muitos filhos. E muitos dos filhos dele tiveram histórias extremamente tristes. E é triste ver isso na história de Davi. Davi teve muitos dons, muitos talentos, mas teve também uma história familiar extremamente estragada, né? Bom, Davi teve seus pecados, e eu vou citar 2 deles porque são os clássicos de Davi. Primeiro, adultério com Batseba, né? Ele armou para ficar com Batseba depois do pecado ter gerado um filho. E teve que assassinar o marido de Batseba. Trouxe consequências trágicas para a família dele. O filho dele morreu. Ele sofreu demais, demais. Mas a gente vê um Davi, depois, com o coração extremamente quebrantado, pedindo clemência a Deus, para que pudesse entrar na vida, para que ele pudesse entrar na presença de Deus de maneira limpa novamente. É linda essa passagem na vida de Davi. Davi também teve um outro pecado, que foi o recenseamento, que ele resolveu saber o quanto que ele tinha de poder junto ao exército, grande exército que ele tinha na época. E aí ele quis contar, mas aquilo para se autovalorizar, para se autoprojetar. E Deus não gostou da atitude de Davi. E ele também sofreu consequências. Muitos morreram na época de uma peste. E ele foi e clamou a Deus. E a Bíblia diz que o anjo parou à medida em que Davi cultuava a Deus. É lindo demais. Davi foi um adorador. Ele sabia traduzir os sentimentos humanos em forma de poesia. Ele sabia traduzir a dor humana. Ele sabia traduzir a alegria humana das conquistas. Ele sabia traduzir o medo humano através das palavras. Ele sabia o que era fugir, ele sabia o que era se esconder, ele sabia o que era conquistar, ele sabia o que era chorar, ele sabia o que era rir, ele sabia até o que era dançar. Certa feita, Davi dançou depois de ver a arca entrando novamente na terra. Deus capacitou a Davi de um coração extremamente de adorador, 100% adorador. E isso é lindo em Davi. Davi teve uma família extremamente ferida, uma família machucada e uma família torta, vamos dizer assim. Ela foi uma família desconfigurada. Davi teve muitas mulheres, né? E a gente vai citar aqui pelo menos 4 dos filhos de Davi que tiveram sérios problemas com ele. Primeiro foi Amnon, né, que estuprou Tamar, e um filho estuprando uma irmã, né, um irmão estuprando uma mulher, uma irmã, e aí todo um problema, porque Absalão tomou as dores de Tamar, e aí foi e matou Amnon, né, Absalão, que foi um homem que tentou usurpar o poder do rei, né, tomar o trono do pai, e também temos Adonias, que se declarou rei. Quando Davi estava morrendo, ele foi lá, peraí, meu pai está morrendo, deixa eu lá me consagrar, me dedicar ao reinado de Israel, porque meu pai está morrendo mesmo, sendo que não era Adonias que Deus tinha escolhido para ser o sucessor de Davi. Foi Salomão. E por último, Salomão, né? Salomão, um homem sábio, conquistador, muita riqueza, tudo que ele queria fazer, ele fez, mas ele se deixou levar pelas muitas mulheres e seus ídolos. Então, a família de Davi foi uma família torta. Ele foi um pai ausente. Eu acho que por conta de tantas atividades, Davi pecou deixando seus filhos de lado, deixando a autoridade paterna de lado. E a gente vai entrar agora especificamente numa área, numa cena da vida de Davi que eu quero me aprofundar. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Crônicas 22, 1 Crônicas 22, de 6 a 19. E aí eu vou falar com vocês sobre a herança de Davi. Davi teve tudo isso que nós conversamos até hoje, mas ao final da vida a gente vê um Davi sereno, um Davi tranquilo, um Davi maduro, um Davi disposto
a fazer tão somente a vontade de Deus e agradá-lo. Vamos lá. 1 Crônicas 22, de 6 a 19. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor, porquanto Salomão será o teu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás e cuidarás de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância, que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. E, além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros de pedreiros, carpinteiros e peritos em toda sorte de obra, de ouro, de prata, e também bronze e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados, pois entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante seu povo. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Davi chega a ter a consciência clara e a direção clara vinda de Deus de que ele não tinha condições de edificar uma casa. Davi, nessa época, nessa fase da vida dele, tem condições de deixar uma herança para um filho. O filho escolhido por Deus para ser seu sucessor, Salomão. E ele começa falando para Salomão: olha, eu gostaria muito de edificar, mas veio a minha palavra de Deus dizendo: você não tem condições de edificar. Sabe por quê? Porque suas mãos estão sujas de sangue, você guerreou demais, você foi um grande rei, tenho orgulho de você, mas você não serve para edificar o meu templo. Davi tinha consciência da sua identidade e dos seus limites. Olha lá, em 1 Crônicas 29, vamos para 1 Crônicas 29, versículo 14, na parte A do versículo. Olha que lindo. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos, tu damos. Nós temos os nossos limites. Por quê? Porque nós não somos super-homens. Ninguém é super-pai. Ninguém, não existe super-pai. Existem homens que dependem de Deus para serem os melhores pais possíveis para os seus filhos. Eu tenho o costume de dizer a Deus, ao longo dos meus anos de maternidade, eu tenho pedido a Deus: Deus, eu quero errar o mínimo possível. Eu sei que eu vou errar, mas eu quero errar o mínimo possível. E você, pai, você também tem os seus limites.
mas a sua identidade, o seu limite, as suas considerações a respeito de você têm que ser encontradas no próprio Deus. Não pelo que os outros falam. Não vá achar que o que os outros passam para você é o que é o fiel a você, o que é verdadeiro sobre você e a teu respeito. E não só pais, nós mães, nós irmãs, nós mulheres, nós adolescentes, você jovem, não acredite no que os outros falam a teu respeito, busque no Senhor aquilo que Ele tem a seu respeito. Ele vai dizer, olha, você peca nisso, quero que você mude isso. Ele vai dizer, você é muito frágil nisso, você não deve se envolver com aquilo. E ele vai dizer, olha, eu me orgulho muito de você nisso, porque você faz o que eu gosto. Ele diz tudo a nosso respeito. Davi tinha consciência disso, porque vinha da parte de Deus todas as orientações a respeito da vida dele, que ele queria para aquele momento, especialmente da construção de uma casa para Deus. É lindo ver que Davi tinha intimidade com Deus. Então, a sua identidade e os seus limites eram muito claros. E ele teve condições de passar isso para o filho. E nós, muitas vezes, nos colocamos diante de nossos filhos como pessoas super importantes, super poderosas, que detemos todo o poder e toda a sabedoria, quando isso não é verdade. É muito importante que nós assumamos os nossos limites diante dos nossos filhos, como Davi assumiu diante de Salomão. Eu queria muito, mas Deus falou, não faça, e eu sou obediente, não vou fazer. Você é diferente de mim, ele disse para Salomão. Você é diferente de mim, porque você não é um guerreiro como eu. As minhas mãos estão sujas de sangue, mas as tuas não. As tuas estão limpas, e Deus vai usar você para edificar a casa. Então é importante verificar como que nós, pais, temos que nos diferenciar de nossos filhos. E às vezes a gente projeta aquilo que a gente quer ver neles, aquilo que é nosso. Então, quantos pais exigem para os filhos fazerem determinados cursos, né? Fazerem algumas coisas, porque olha, eu queria tanto ser médico, então eu não fui médico, você vai ser o médico no meu lugar. Isso não pode acontecer. Nós precisamos aprender que cada um tem a sua direção vinda da parte de Deus e que nós somos diferentes dos nossos filhos. Não exija do seu filho ser que nem você. Não exija ser que nem outro pai que você acha que é legal. Eu tenho que ser igualzinho àquele pai. Não. Peça a Deus que te faça reconhecer diante dele a tua identidade enquanto pai. Para o seu filho. E olha lá, aqueles que têm mais de um filho. Aí, Luiz André, aqueles que têm mais de um filho, e aí vai ver que é diferente, tão diferente um do outro. Às vezes é o que a gente fala para um de uma forma mais grossa, o outro se derrete em chorar e o outro dá risada, com a mesma bronca, não é assim? Eles são diferentes. E nós precisamos dessa orientação. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Para que o Senhor me escolha. E olha, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso? Não, você não pode fazer isso com seu filho. Não faça. Ou então, não, você deve deixar para ele fazer. Faça. Isso é tão importante, meus irmãos. É tão divino saber que Deus nos capacita para sermos quem somos nele e os melhores pais e mães para os nossos filhos. Porque nós temos essa condição. Em Jesus temos condições de sermos os melhores pais para eles. Deus nos dá essa capacitação. Nós não a temos, mas Deus nos dá. E isso é lindo de Deus. Porque, às vezes, não sei vocês, mas por vezes a gente se sente tão impotente diante dos desafios da vida paternal, é ou não é? São tantos os desafios, muitos, e à medida que eles crescem, os desafios mudam e aumentam. Viu, Luiz André? Mudam e aumentam. Bem, mas Salomão também soube aconselhar e abençoar. Vamos para 1 Crônicas 22, lá no verso 11 a 13. Olha isso. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito, que o Senhor te conceda prudência e entendimento para quando regeres a Israel, guardes a lei do Senhor, então prosperarás.
se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas e nem te desalentes. Davi soube aconselhar e abençoar. Davi soube dizer para Salomão, Salomão, segue por este caminho. Senta aqui, meu filho. Eu queria tanto construir um templo para Deus, mas Deus não me deixou, mas disse que você o fará. E eu quero te dar uns conselhos. Preste atenção. Escuta. O que ele pedir, ouça as instruções. Você vai ser próspero, se tão somente você observar tudo o que ele disser para você. Davi é um homem sereno nessa fase da vida dele. Davi senta com o filho para conversar sobre aquilo que Deus tinha já dito para ele que o filho faria. Como que isso aconteceu? Uma vida íntima com Deus. Davi buscou a Deus para fazer coisas para ele, e Deus falou com Davi que ele não faria, mas deu instruções sobre seu filho, e ele vai até o filho falar o que Deus já havia falado para ele. Davi soube abençoar, Davi soube aconselhar. E esse é outro papel dentro da paternidade que nós temos muita dificuldade. Primeiro, aconselhar, porque às vezes eles não querem ouvir os conselhos. Por isso precisamos mais uma vez buscar a presença de Deus para o tempo certo, para a palavra certa, para o teor certo dos conselhos. Não o conselho que me agrada, mas o conselho que vem de Deus e que agrada a Deus. E soube abençoar quantos pais, meus queridos, eu tenho visto, a gente atende tanta gente que vive vidas amargas, cheias de medo, cheias de rancor, de angústia, porque pais blasfemaram contra eles, maldisseram a vida deles. Ao invés de dizer que o filho vai para frente, que o filho tem jeito, vive falando que ele não tem jeito, que vai dar em nada, que não é filho dele, que deserdou ele da vida deles. E isso amarga a vida das pessoas, fere as pessoas. Nós precisamos aprender com Davi a abençoar, a dar incentivo. Não é fácil, nem sempre os filhos fazem o que a gente quer. Mas se a gente busca Deus, Deus vai mostrar exatamente o que a gente pode pedir para os filhos, para que os filhos façam. Não a nossa vontade, a de Deus, os conselhos de Deus. E aí, meus irmãos, é aqui que a gente vai encontrar os conselhos de Deus. Não é em outro lugar. Não é numa sala de terapia. Não é em livros de autoajuda. Não é. É na Bíblia. É na Bíblia que vem a sabedoria para que a gente possa falar como os filhos precisam ouvir, segundo o que Deus nos aconselha. Nós precisamos aprender com Davi a abençoar e a incentivá-los a ir para frente. Ele diz, olha, não tem medo, tão somente não desanime, vai meu filho, eu estou aqui na torcida, que nem a gente faz em jogo de futebol com os nossos filhos, em aula de natação, quantos de nós vão lá vibrar para que eles deem certo? Mas a vida não é só jogo de futebol e aulas de natação, a vida é cheia de desafios, e nós precisamos estar ao lado dos nossos filhos para incentivá-los a irem adiante. Não para que regridam, não para que não acreditem neles. Não, você vai dar certo, vamos lá. Se você ouvir o que Deus está falando para fazer e fizer o que Ele está dizendo, você vai dar certo, você vai prosperar. Que nós possamos aprender com o pai Davi, um pai que errou muito, a saber abençoar e a aconselhar. Saber deixar o que for preciso já pronto. Olha só, lá no versículo 14 do capítulo de 1 Crônicas 22, do 14 ao 16, Davi começa a falar o que ele fez para deixar pronto para Salomão. E aí ele diz, olha, eu juntei um monte de ouro, eu juntei um monte de prata, um monte de bronze, de ferro, olha, eu também trouxe, eu capacitei pessoas, eu separei pessoas já equipadas, já hábeis em muitas coisas para ajudar você, meu filho. Eu já deixei uma série de coisas prontas. Nós pais temos uma tendência muito negativa da vida, achando que a gente precisa deixar bens para o filho, né? Ah,
eu preciso deixar uma casa, um carro, eu preciso deixar um terreno, eu preciso deixar um dinheiro na poupança, né? Davi não se preocupou com isso. Davi deixou serviço para Salomão. Davi deixou uma série de algumas coisas já prontas para casa, mas não preparadas finalmente para casa, né? Foram separadas para a construção, mas não estavam prontas. Salomão teria que administrar tudo aquilo, mas ele deixou o que era preciso já pronto. E aí eu fico me perguntando, o que será que Deus quer que eu deixe pronto para o Natan? O que será que você, pai, o que será que Deus tem pedido para você deixar pronto para o seu filho? O que você sonha para ele? O que você pensa em deixar como herança para o seu filho? Dinheiro na poupança? Dinheiro em barras de ouro? Terreno? Uma casa de praia? O que você tem pensado? Às vezes a gente pensa, eu quero deixar estudo, isso é tão bonito, né? Fica tão bonito. O melhor que eu vou dar para o meu filho é o estudo. Mas qual é a motivação de você deixar estudo para o seu filho? Porque mesmo que a gente pense nos melhores projetos para deixar para os nossos filhos, que não venham de Deus, não vale a pena deixar pronto. Vão ser coisas prejudiciais a eles e não bênção. Percebem? Então nós precisamos discernir com Deus, diante de Deus, aquilo que Ele quer que eu deixe pronto para o meu filho. Talvez não seja a casa, talvez não seja o dinheiro, talvez não seja nem o estudo, eu não sei. Para cada um de nós, Deus tem uma instrução. Para cada um dos nossos filhos, existe uma instrução vinda de Deus. Para cada um dos nossos filhos, tem uma missão que nós temos que participar para deixar parte pronta para ele. E qual seria essa? A melhor das missões. Nós precisamos deixar o caminho dele pronto para ele se chegar a Jesus. E isso, meus irmãos, começa por viver uma vida limpa com Deus. Uma vida que possa espelhar Jesus em nós, para os nossos filhos. E ele dizer para nós, eu vou por esse caminho que meu pai já deixou quase pronto. Eu fui a Jesus porque meu pai mostrou que eu deveria ir. Eu vivo para Jesus porque meu pai me ensinou isso. Porque é o melhor legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. E por último, ele soube encorajar a fé e ao serviço. 1 Crônicas 28, vamos lá para o capítulo 28, versículo 20. 1 Crônicas 28, 20. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, não te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Ele soube encorajar Salomão a uma vida de fé. Acredite, você vai conseguir terminar o templo. Não temas, não desanima. Aquele encorajamento que a gente viu no item anterior, né? Aliás, no terceiro, de aconselhar e abençoar. Mas aqui ele está dizendo, olha, você tem condições de fazer, porque Deus vai estar com você até o final, até você terminar o último retoque deste templo. Deus vai estar com você. Não desanime. Vai até o fim. Faze a obra. Às vezes a gente deixa muito os nossos filhos de lado, pensando que a gente tem que fazer as coisas por eles, né? E aí vai um recado para as mães, nós somos mais tendenciosas a isso, a poupar os nossos filhos, né? Fazendo tudo para eles. Eu vou deixar a cama arrumada, eu vou deixar o pratinho feito, eu vou deixar tudo pronto, quando, na verdade, muitas vezes nós prejudicamos o desenvolvimento deles, deixando isso tudo pronto. Precisamos rever isso. Eles precisam tomar conta deles próprios. E Salomão recebeu de Davi mais ou menos essa ideia. Olha, eu deixei tudo mais ou menos pronto, mas você vai finalizar, você vai fazer, e só vai fazer se você observar tudo o que Deus tem
para mostrar para você. Mas não desanime, viu? Não desanime, porque Deus vai estar com você. Ele incentivou Salomão à fé. Acredite que Deus não vai te desamparar, Salomão. Eu estou para morrer. Daqui a pouco eu morro. Mas Deus vai continuar com você. Nós precisamos viver isso também na nossa vida paternal e maternal. Por vezes achamos que somos eternos. Verdade. A gente pensa, eu não preciso me preocupar com isso, porque eu estou com meu filho. E aí a gente vai fazendo as coisas por eles, a gente vai isentando eles de responsabilidades, e a gente não vai delegando, porque no fundo, a gente nem nós mesmos confiamos neles. Mas Deus tem uma tarefa para os nossos filhos, que podem ser incentivadas por nós, se nós acreditarmos que Deus tem para eles um legado também de fé, de fé. Não sabemos onde os nossos filhos vão chegar. Eu costumo dizer que eu prefiro acreditar que eles vão voar alto. Não sei para onde, mas eles vão voar alto. Mas eles precisam de pessoas que acreditem neles e que os incentivem a fé para alçar os voos que Deus tem para cada um deles. Já pensou mais para frente, daqui a uns anos? Talvez alguns de nós aqui na igreja já tenham essa experiência de olhar para trás e ver que o desejo do coração de Deus se cumpriu nos seus filhos. E deve ser uma delícia, né? Viver isso. Eu acho que deve ser uma das maiores alegrias da vida de um pai. Mas outros de nós aqui estamos com filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos jovens, que ainda não alçaram os voos dele. Vamos buscar diante de Deus, meus irmãos, quais são as instruções de Deus para este filho. E vamos incentivá-los à fé, de que eles podem alçar voos grandes. Salomão alçou voos altos demais. Salomão foi o rei mais poderoso que Israel teve, mais rico. Ele conquistou tudo que ele queria, ele teve tudo que ele queria. É claro que o fim dele não foi bom, mas ele voou voos altos. Construiu o templo, e foi linda a dedicação do templo que ele construiu a Deus. E quanto nós podemos ver os cumprimentos de tudo que Davi havia dito aqui nesse capítulo para Salomão, mais para frente, quando a gente lê os próximos capítulos, quando Salomão assume o reinado de Israel. Então, meus irmãos, a vida de Davi não foi uma vida 100% certa. Ele não foi um pai perfeito. Aliás, ele foi um pai extremamente errado. Mas ele também acertou, quando ao final da vida dele, ele buscou na plenitude com Deus todas as orientações para o seu sucessor. Deixou um legado, deixou uma herança, que não era em dinheiro, não era só em dinheiro. Se bem que ele foi um rei muito rico, mas a melhor das heranças não foi o dinheiro, foram as instruções para uma vida de fé, uma vida com Deus para Salomão. Pena que Salomão não se dedicou a buscar, a seguir esses conselhos, mas Davi fez a parte dele. Então, nós não podemos garantir que os nossos filhos nos obedecerão 100%. Mas nós precisamos ter a segurança de que nós temos as instruções 100% vinda de Deus para cada um deles. Meus irmãos, para mim é um privilégio poder compartilhar a vida de Davi com vocês. Que Deus os abençoe a vocês, pais, e unja vocês de uma profunda sabedoria, de divinas instruções para cada um dos preciosos filhos que vocês têm. Tenho certeza que os filhos de vocês são muito preciosos para vocês. E não são tão menos preciosos para Deus. Pelo contrário, eles são muito mais preciosos para Deus. E que os nossos filhos obedeçam a Deus até o fim. Até o fim. Esta é a melhor herança que deixamos para eles. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Amém. Obrigado, Gigi, pelo compartilhar da palavra de Deus. Que privilégio, né? O que temos de poder oferecer aos nossos filhos um caminho, né? Uma direção, a missão de Deus. Né? Me lembrei enquanto você falava, Gigi, do Salmo 127, o versículo 4, né? Como flechas na mão do guerreiro,
assim os filhos. Veja, né? Era a mão do guerreiro. A flecha era um instrumento para ser usado na guerra. A vida é uma guerra, mas na direção certa, na condução certa, o destino também é certo. Amém. E a gente não se esqueça da missão de Deus para a nossa vida, né? E para a vida dos nossos filhos, que Deus nos abençoe. E os pais que já têm filhos adultos, né? Continua, né? A mensagem continua, né? Ser esse conselheiro, esse orientador, esse que está junto, não abandona, ao contrário, está ali, caminhando com os filhos para a glória do Senhor. Amém. Obrigado, Gigi. Deus abençoe você, o pastor Gessé, o Natan. Muito bom termos aqui. Vamos cantar mais um pouquinho, gente? Amém. Vamos cantar mais uma canção. E para a gente estar com essa palavra, perto quero estar, Sil, por favor. A gente vai encerrar essa parte de cânticos espirituais cantando essa canção. Que Davi era esse homem que procurava estar perto de Deus. E que tem tudo a ver com a mensagem que foi falada hoje. Era o desejo do coração dele, estar perto de Deus para ouvir a voz de Deus, para instruir os filhos. Então, que a gente possa cantar essa canção pensando na vida de Davi, pensando nas nossas vidas, e que o desejo dos nossos corações seja estar perto de Deus. Amém? Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Obrigado, Tuti, Vinícius. Irmãos, estamos aqui já chegando ao finzinho do nosso culto. Mas antes da gente ir para a oração final, eu gostaria de dar oportunidade a algum irmão ou irmã que tem talvez algum pedido de oração muito específico, que gostaria de compartilhar. A gente tem tido esse tempo, né? No domingo, onde a gente consegue reunir a boa parte dos irmãos, e sempre a gente tem
necessidades. Pastor Luizinho tem enviado para nós semanalmente vários pedidos, e que seja alvo das suas orações. Quando você recebe aquele pedido, já dedica um tempo ali para orar, porque muitas vezes a gente, daqui a pouco eu oro e pronto, esqueceu, né? São muitos os pedidos, mas talvez aqui entre nós tenha algum irmão que está aflito, que está desejoso de falar um pouquinho, né? De dizer assim, orem por mim. Pode ser só assim, o seu pedido. E nós vamos ter esse tempo para a gente orar a Deus. Se você tem, pode abrir aí o seu microfone e fala, para a gente poder dedicar esse tempo final do nosso culto à oração, à intercessão, né, a esse tempo de olhar uns para os outros e clamar uns pelos outros. A gente sabe que alguns irmãos estão enfrentando lutas grandes, né? Lutas aí vinculadas a relacionamentos interpessoais, familiares, alguns com problemas sérios de saúde, né? Os pais do Paulo enfrentando uma luta grande na área da saúde, né? Dona Neide, nessa batalha contra uma enfermidade tão séria. Alguém gostaria de falar, de fazer algum pedido? Senão a gente já... Pastor. Oi, Miriam. Gostaria de pedir que estivessem, eu sei que a igreja está orando pela Dona Ivone, mas gostaria de que a igreja estivesse intercedendo mesmo pela vida dela. Essa semana foi uma semana bem difícil, ela é minha paciente, eu tenho atendido ela, acompanhado, e ela está com uma depressão muito, muito acentuada, e é um período muito difícil, por causa da pandemia, o filho não tem vindo, tem tido também alguns problemas de saúde, dificuldade, então foi uma semana bem complicada. E a gente tem trabalhado com ela, mas peço que estejam orando por ela, viu, pastor? Bom, vamos lembrar então da Dona Ivone, né? Pastor? Oi, Dona Neide. Quero pedir, que os irmãos continuem, orando, e quero agradecer, porque eu sei que a igreja tem orado e Deus tem me abençoado. Tem dias que a gente passa algumas dificuldades, tem dia que está mais calmo, mas eu sei que tudo está na direção de Deus, Deus está cuidando. E eu quero agradecer o amor, o carinho e as orações da igreja. Que Deus abençoe a todos. Tá bom, Dona Neide. Nós amamos muito a senhora. Obrigada, pastor. Nós também muito vocês. E vamos orar. Fala, Claudião. Da mesma forma que a nossa irmã Neide Amaral, eu gostaria de agradecer as orações. Graças a Deus as coisas estão caminhando bem, sem nenhuma intercorrência. Um examinozinho aqui, outro ali, mas faz parte do problema que nós tivemos, que elas tiveram. Minha cunhada já está assim, já caminhando sozinha, tal, ainda carece de uma ajuda da Beth, mas está bem, graças a Deus, a Beth está bem. Ela estava com aquele problema que eu lhe falei a respeito de não sentir gosto da comida, de cheiros, e não podia sentir cheiros. E aí ela já está voltando esse cheiro. Eu estou fazendo alguns testes com ela, eu tenho uns perfumes aqui meio de Barra Funda, e tenho usado de manhã, mas quando foi essa semana, nossa, foi muito bom, fiquei muito emocionado. Eu passei perto dela e falou, nossa, que perfume cheiroso. Sinal que ela está melhorando, graças a Deus. Graças a Deus. No dia 11 nós vamos fazer o exame do PCR. E aí eu gostaria que a igreja estivesse orando, né? Porque eu e ela nós vamos fazer logo pela manhã. Terça-feira, né? Terça-feira, dia 11. E tenho fé e certeza de que tudo vai ser feito segundo a vontade do Senhor. Amém.
pastor Adriano, que está aqui com a gente, pastor Adriana, Leia, Rebeca, nessa semana apresentaram aí alguns sintomas parecidos, né, com os sintomas do Covid. Eles foram no médico, ele pediu aqui no chat, né, e vão fazer o exame agora nesses próximos dias. Eles estão lá em quarentena, então vamos orar por eles também, pedindo que Deus os guarde, os livre do mal. Tá bom, vamos orar então, irmãos. Os avisos vocês receberam aí no WhatsApp das nossas atividades dessa semana. Terça a gente tem reunião, grupo pequeno das crianças. Na quarta, a nossa escola bíblica. Estamos estudando Filipenses, capítulo 2. Na quarta-feira, no sábado, na sexta-feira tem GP aí do Jump. Então, que Deus abençoe a nossa semana, cuide de nós, né, cuide das nossas famílias. E nos dê uma semana de paz, de presença de Deus, né, desse encontro com o Senhor, todos os dias, para a glória do nome dEle. Vou pedir para o pastor Gessé orar, finalizando o nosso culto, colocando esses pedidos que foram feitos, Dona Ivone, Dona Neide, a família do Cláudio, a família do pastor Adriano, a nossa igreja. Pastor, ore por nós, depois pode impetrar a bênção, e aí a gente finaliza o culto. Que a nossa semana seja uma semana aí na paz de Cristo Jesus. Depois os irmãos podem abrir o microfone, fazer aquela bagunça de uma conversa coletiva, e assim a gente se despede na paz de nosso Senhor. Gigi, muito obrigado de novo por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Deus abençoe muito aí a sua casa e as nossas casas, amém, no nome de Jesus. Amém. Poder, Senhor, prestar esse culto ao final deste dia do Senhor com os nossos queridos irmãos do Mandaqui nos é um privilégio tão especial. Pensar em Ti, na Tua grandeza, Tu que és o Pai de excelência e pode capacitar a cada um de nós pais a cumprirmos a nossa missão de cuidar de nossos filhos. Que possamos aprender com esses princípios que vimos em Davi, valores que devemos desenvolver pelo favor do Senhor. Pedimos que o Senhor tome a nossa vida pelo poder de Jesus, para nos qualificar para essa missão tão significativa de sermos pais. Oro pela Dona Ivone, Tu sabes das lutas, Tu podes visitar com Teu Espírito o coração dela e mostrar a Tua presença, que nunca a deixa, e que ela possa encontrar no poder do Seu amor recursos preciosos para uma vida normal. Tu podes fazer isto. Se existe, Senhor, alguma necessidade física dentro dela que afeta, Tu podes curá-la. O Senhor é bondoso. Oramos pelo pastor Adriano, pela Leia. Oramos, Senhor Deus, pela Rebeca. Pedimos que o Senhor cuide deles nessa preocupação de ser afetado por essa enfermidade. Que as mãos do Senhor sejam com eles. Oramos pela nossa querida irmã Tia Neide Amaral. Que o Teu amor possa ser com ela, sustentando nesses dias difíceis, como ela precisa encontrar em Cristo a rocha que sustenta ela toda a provisão, para que nesses dias difíceis ela possa experimentar coisas muito preciosas do Senhor. Que ela seja guardada com a Tua paz, com o suprimento do Senhor. Oramos pela família que cuida dela mais diretamente. Oramos pedindo que a boa mão do Senhor seja com essa irmã tão preciosa. E nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de sermos contemporâneos da irmã Neide, de poder receber tantas coisas do Senhor por meio dela. Bondoso Senhor, muito obrigado por essa vida e cuide dela nesses dias difíceis. Oramos pelo presbítero Cláudio, pelas necessidades mencionadas da família, que ele possa encontrar junto com os seus a provisão daquele que pode todas as coisas.
Como salmista, nós dizemos, os nossos olhos estão voltados a Ti. Se o Senhor nos favorece, nós somos agraciados. Se o Senhor desvia de nós o seu olhar, perecemos e morremos. Por isto, que o presbítero Cláudio, junto com os seus, possam encontrar na confiança e no temor do Senhor todo o bem que precisam. Abençoa, Senhor, cada um dos membros da igreja, os presentes nesse culto e os não presentes. Senhor, despertai nesses dias de adversidade teus filhos à oração, à meditação no Senhor, a um encontro pessoal com Cristo, a oportunidades que temos tão preciosas de poder falar do teu amor a pessoas que estão precisando. Ó Deus, despertai cada um dos nossos corações para uma vida mais intensa com Cristo. Os tempos difíceis não são tempos para o esfriamento da fé, mas grandes oportunidades para encontrar com o próprio Deus e achar nesse mundo precioso com o Senhor todo o bem que nossa alma necessita. Revela o teu amor aos meus irmãos, revela o teu amor aos missionários da igreja que te servem em campos do mundo. Que o poder do Senhor e do teu Espírito seja com a nossa querida igreja. Oramos pelo pastor Luiz, pela Vivian, pelos filhos. Pedimos ao Senhor que eles possam ser ricamente agraciados para o serviço pastoral da igreja, pelo poder de Jesus. Que eles possam ter intensa intimidade com Cristo e familiaridade com o amor do Senhor, para que possam dividir desse amor com os teus filhos e com aqueles que não têm esperança por ainda não conhecerem o Evangelho. Use o teu servo e a tua igreja para ser um instrumento vivo do Senhor. Oramos pedindo que o Senhor nos conceda uma semana graciosamente enriquecida com a alegria espiritual, com o amor de Deus, a fim de que nós possamos ainda mais intensamente viver o Evangelho. Cuide de nós e nos abençoe. Recebe este culto que a Ti apresentamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça desse Senhor maravilhoso que é Jesus, que o amor de Deus, o Pai maravilhoso, que as consolações do Espírito, irmãos amados, possam ser concedidas a cada um dos vossos corações, hoje e para todo sempre. E a gente sabe que até a volta gloriosa de Jesus, quando viveremos essa graça de maneira plena e intensa. Em nome desse Senhor nós oramos e pedimos tua bênção. Amém. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe. Pastor Gessé, Gigi, meus irmãos, bom revê-los. Que Jesus dê uma semana ricamente abençoada para todos nós. Feliz Dia dos Pais, aos papais que aqui estão. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. Renato. Obrigado, Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Pastor Gessé, muito obrigado pela oração. Deus abençoe a sua família, Senhor.